eu sou o Paulo Pozanoff Júnior, sejam bem-vindos ao Última Análise Especial de sexta, o última análise da semana, ou para você que está nos vendo na reprise de segunda-feira, o primeiro Última Análise da semana. E aqui ao meu lado eu tenho o Francisco Scorsin, nesse nosso cenário um pouco diferente hoje. Tudo bom, Chico? Tudo bem, graças a Deus. Então, beleza. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre novelas, isso mesmo, telenovelas. Roque Santeiro, Salvador da Pátria, Que Rei Sou Eu, Vale Tudo, Rainha da Sucata, Tieta, Rei do Gado, Renascer. Faltou aí nessa lista Vamp, nossa, a lista é grande, hein? Tem um monte, Guerra dos Sexos. Guerra dos Sexos, Sassaricando, eu gosto desse nome. Saramandaia. Olha aí. O que tem todas essas novelas em comum, além do fato de terem sido estrondosos sucessos de audiência e todas produções da Rede Globo, é que, queira você ou não, elas foram parte essencial da formação do imaginário de toda uma geração, a nossa. É a geração que está alcançando os altos postos nas empresas privadas. Não, a gente. Eu ia falar aqui que eu estou esperando uma promoção, no funcionalismo público e nas altas esferas do poder. Você tem ideia da gravidade disso? Bom, eu e o Chico aqui temos, e por isso mesmo decidimos usar o nosso espacinho aqui na Gazeta do Povo, na nossa ilha, né, Chico? No YouTube, para falar do incrível poder de comunicação da teledramaturgia. Um poder que, evidentemente, foi usado não apenas para distrair ou para vender margarina e amaciante de roupa. Um poder que foi, sim, usado ideologicamente. E, Chico, eu começo, então, essa nossa conversa perguntando dos seus hábitos. Queria que você contasse para o pessoal. Você assistia novela quando era criança? Como era essa rotina? Você ainda assiste novela? De repente, você parou. Quando você parou, conte-nos essa sua fase noveleira. Você teve uma fase noveleira, como foi? Você sabe que eu não preciso de muito para ser nostálgico, né? Para voltar no tempo. Você tem esse defeito. Eu tenho esse defeito mesmo. Passinho. Mas nós somos filhos dos anos 70, né? Nós nascemos na segunda metade dos anos 70. Então a gente pegou aquela época em que a difusão da Rede Globo nos anos 80, 70, 80, 90 ali, como televisão todo mundo tinha, né? Sim. Aquela coisa gigantesca. Era impossível você não ser impactado por novela. A gente não tinha TV a cabo. Então, você assistia aquilo que estava passando na televisão e não tinha muito como escapar. Mas eu não me lembro de ter, particularmente, querer assistir uma novela. Era um negócio meio assim, igual assistir o Jornal Nacional. Sabe, que o pai mandava diminuir. Começava depois do Jornal Nacional. Mas antes também, de 6 da tarde, a televisão sempre foi aquele companheiro que ficava ligado o dia inteiro, né? Que quando eu pensei em novela, eu pensei mais em novela das 8, né? Que depois... Na nossa época era novela das 8. Hoje em dia eu acho que não é mais, né? Acho que começa às 9 e tanto da noite. Essa hora eu já tô dormindo. Eu quase. Então, eu não sei, cara, eu não tinha exatamente um hábito da novela, mas assim, algumas eu assistia, né? E era tão impossível que você ia pra escola, por exemplo, era, sei lá, os bordões, era roupa, alguma coisa. Você tinha... Trilha sonora de novela me marcou muito. Mas vai falar disso, você está se adiantando. Não assisto novelas hoje. Hoje eu não assisto, mas eu não sei se nada contra as novelas, mas é que surgiram outras opções, como por exemplo, seriados. Eu sou muito mais um cara de seriado que a novela, se for pensar bem. Você sabe qual é a diferença do soap opera americano pro... Americano não. Basicamente é porque o soap opera é a série de televisão. Elas são feitas para terem temporadas todos os anos, né? Elas duram muito mais. Tipo Dallas, lembra? As novelas brasileiras são mais curtas, por incrível que pareça. Elas 4, 5, 6 meses. Mas eu me surpreendi, eu vi falando isso nos programas e passando vergonha. Você sabe, passo vergonha no bar falando disso. E eu acabei de ver Vale Tudo, né? 204 capítulos, da original. Você terminou? Foi até o fim? Fui. E vi todos os capítulos lá. Você tinha visto uma outra antes, né? Qual que era? Eu tinha visto já a Rainha da Sucata também. Depois... E antes disso eu tinha visto Tieta, mas Tieta eu não aguentei e daí eu passei um bocado. Mas por que eu tô falando disso? Que eu assisti Vale Tudo. Que você estava falando, não, já falo. Mas é que você falou da comparação com série. E eu fiquei impressionado com uma coisa, com a qualidade do roteiro das novelas, porque tem aqueles, como é que fala? Quando liga... Cliffhangers. Todo o capítulo da Vale Tudo, e são 204 capítulos. Tem esses cliffhangers muito bem. Isso é bastante impressionante, assim, para quem gosta de ver essas técnicas, né, narrativas, assim, é bastante interessante. Agora, a qualidade geral da novela, que sempre teve isso, né?
a diferença da novela brasileira para a novela mexicana, que a novela brasileira tinha qualidade, não sei o quê. Isso é mito. É o padrão Globo. Isso é mito. A interpretação é péssima. O padrão Globo é que não tinha comparativo. É que não tinha. E eu acho até interessante, até falei isso uma vez. Tieta, por exemplo, que é um estrondoso sucesso. As pessoas não têm noção do tamanho disso. Assim, pessoal, era de cada 10 casas, 9 estavam ligadas na Globo e o outro não, só porque o cara saiu, mas a hora que chegar, acho que ia ligar também. É igual futebol. Quem não gostava de futebol não tinha como não saber o que estava acontecendo. Pois é. E eu fiquei impressionado isso com Tieta, porque assim, dava pra ver, os diretores tentavam lá uns planos sequências, eles não tinham nenhuma obrigação de fazer isso, porque o público já estava conquistado, mas mesmo assim eles tentavam, isso eu achei bastante interessante. Sempre existia. E eu quero falar dos meus hábitos porque, escrevendo até o roteiro desse programa, eu lembrei da saudosa professora, acho que é Tânia o nome dela, era uma japonesinha, foi minha professora da primeira série. Isso foi em 84 ou 85, rock santeiro, alguma coisa assim. E eu lembro que eu fui lá, assim, puxar o saco da professora, de colocar a maçã na mesa, e daí falei, né? Era esses? Hã? Eu levava maçã mesmo? Não, acho que não, mas que eu gosto de conversar. Eu acho que eu sempre gostei de conversar. Entendi. E daí eu acho que perguntei alguma coisa de novela pra ela. Ela me deu um esporro tão grande. Tipo assim, você não. Uma criança na cidade não deveria estar assistindo novela. Um alienado. E isso é uma coisa que o nosso querido amigo Omar Godoy, que eu estou esperando até o Omar voltar aqui no programa, o Omar está convidado, ele fala, né? E é interessante porque também tinha, assim, minha mãe deixava, mas não era toda mãe que deixava a criança assistir a novela das 8 ou das 9. Não era Porque aquilo ali era para adulto. Era a novela adulta. Era novela adulta. Assim, até das 7 tinham, né? Tanto que várias comédias ali. Era levinha, das 7 era comédia e das 8 Isso. Mas era um negócio de adulto. Então, assim, eu não tinha essa preocupação. Você quer deixar teu filho assistir e ele correu o risco de se transformar no Paulo Puzonoff? Dane-se, entendeu? Não tinha nem. Mas tinha essa coisa, né? Não era. E eu tenho hoje um amigo que a mãe não deixava assistir novela de jeito nenhum. Mas lá em casa, assim, até a década de 90, né? Até eu virava também um intelectualoide e tal. Falei, não, negócio de novela. Aí eu assisti até ali 94, 93. Mas era diário, assim, rotina diária. Então. Principalmente a das 8 mesmo. Das 6 eu não lembro. Eu lembro de ter visto uma ou outra. Das 7 tinha, né, Que Rei Sou Eu. Aquela do Jorge Tadeu, acho que era das 7, né? E era extremamente pornográfica aquela novela. Eu não lembro. O fotógrafo, né? Mas das 8... E lá em casa tinha umas rotinas engraçadas, assim. Não se assistia o primeiro capítulo. Por quê? Não sei. Aí esses dias eu fui... Porque assim, depois que a gente viu Vale Tudo, eu e a Dani, nós vamos ver uma outra novela. E daí eu comecei a assistir O Salvador da Pátria, do Sassá Muteno. Uma novela chata pra caramba. Daí ia ser o primeiro capítulo. Eu acho que eu entendi um pouco. Vai ser chato o primeiro capítulo, né? Da novela. Tá apresentando os personagens. Geralmente é o mais cinematográfico, né? Que eles tentam fazer para parecer um negócio mais... E, seguindo o nosso roteiro aqui nesse nosso Tititi, que é outra novela, por sinal, Jacques Leclerc. E o outro, eu não vou lembrar o nome. Eu tenho medo que a audiência não faça a menor ideia do que nós estamos falando. Não, a audiência sabe sim, O Tititi, é curioso que eram dois estilistas pegadores. Eles eram... Que era da época do Clodovil, né? Clodovil estava na moda também, um programa, não tinha? Malu Mulher, o programa da Globo de manhã. Eu já não sei. Ele tinha um programa, então o Clodovil... Eu ia fazer a piada e desistir. Mas qual a sua novela preferida, Chico, e por quê? Eu entendi a piada, sem que você tenha feito, não. Você sabe que eu tenho uma memória afetiva com o rock santeiro, mas não que eu me lembre muito, assim, Você é medo do lobisomem? Não. Do lobisomem, eu morri de medo do lobisomem. Isso não é nem a primeira, né? O primeiro lobisomem é da década de 70, uma das novelas do... Não, mas da do 85 tem o lobisomem. Tem o lobisomem, mas essa ideia do que veio o lobisomem já tinha outras novelas da década de 70. A Rock Santeiro foi censurada, né? Eu descobri que Rock Santeiro era para ter sido em 75, por conta da censura, não pôde ser exibida, aí eles passaram em 84, 85, que era esse período. E ela foi censurada, se não me engano, por conta que ela retrata a igreja de um jeito bastante pejorativo. Né? Quase todas as novelas se tratam. Eu me surpreendi. Tieta não retrata de uma forma tão pejorativa o padre lá, o padre, o nome dele. Sim. A Perpétua, sim. A Beata, sim. A Beata, sim. Mas depois a gente pode falar disso, mas o rock santeiro
A música, por exemplo, do Roupa Vem Nova, Rock Santeiro. personagens, tipo, não só o Rock Santeiro em si mesmo, eu não me lembro muito dele, assim, mas a Viúva Porcina, né? O Sinhozinho Malta. Tô certo Entendeu? ou tô errado? Errado. Então, a memória afetiva com o Rock Santeiro, pra mim, é da infância. Mas depois, e aí foi uma coisa que eu fui me lembrando, depois quando já estava ali, quando casado, acho que eu já estava, se eu não me engano, a gente tinha uma rotina, eu chegava do trabalho em casa, eu com a minha esposa, com a Lorena ali, a gente às vezes assistia a novela das 6, cozinhando, fazendo alguma outra coisa, então passou a fazer. E aí tinha uma novela que eu gostava de assistir, que era como é que é o nome? O Cravo é Rosa. Que é Dando chocolate. Ah, não tinha o chocolate com Chocolate com Pimenta veio depois, também era boa. Mas essa do Cravo da Rosa era uma refilmagem também do O Machão, da década de 60. É Megera Domada. Baseado numa Megera Domada. Do Shakespeare. E aí as interpretações eram boas, Chico. Você eram boas, cara. Você, só pra dar desculpa que dava novela, vai fazer essa referência com o Shakespeare. Não, até porque eu nem assistia, eu nem sabia disso, entendeu? Só depois eu falei, isso aí não é parecido com algumas coisas. E tinha mesmo. Mas eu acho aquela novela... Shakespeare é parecido com, sei lá, Aguinaldo Silva, não sei o que, Ivani Ribeiro. Quem foi não fez. Quem influenciou quem? Shakespeare influenciou Ivani Ribeiro influenciou Shakespeare. Deve ser alguma coisa assim, mas essas de época, assim, eu costumava... Eu gostava e os trabalhos dos atores foram bons. Então, se eu fosse assim passar, teve uma outra novela que marcou quando meu filho nasceu em 2005. Era uma novela que eu não faço a menor ideia se a novela era boa ou não, que era da Alma Gêmea, que tinha a música do Fábio Júnior, e o meu menino cantaram lá. Alma Gêmea. Da Laranja? Da Laranja. Era a música da abertura. E o meu pequeno falava, ele balbuciava. Então, essas memórias acabam ficando, não tanto pela novela. Enquanto novela, que engraçado, né? Não foi na minha época de infância nem nada, foi já com os meus 20 e tantos anos que foi... Não, eu tenho bastante memória afetiva de novela. Rock Santeiro, Vamp. Vamp era legal mesmo. Que Rei Sou Eu. Que Rei Sou Eu era... Qual que era aquela que era mais jovem, assim? Era Vamp mesmo? Era Vamp, Era uma setada. Não, tinha uma outra também que é o Nuno Leão Maia. Eu não gostei do Nuno Leão Maia. O Leão Maia foi técnico do Londrina, né? Você lembra disso? Foi técnico do Londrina, é verdade. É verdade. Foi técnico do Londrina. Sassamutema. É eu? É eu? Eu? Cara, que ator incrível. Ele tá falando mal da qualidade da atuação nas novelas, mas o Lima Duarte realmente era um negócio impressionante, assim. O cara... Eu quero melão. Eu quero... essa é boa, é verdade. Eu uso o GIF até hoje. Isso lá em casa eu brinco bastante. É politicamente incorreto, a gente pode se ferrar por isso. Pode. Mas tudo bem. Pode. Mas era um AVC. Ele tinha sofrido um AVC e ele não conseguia falar direito. Mini AVC. A gente tá naquele no outro programa. Então, dá um abraço aí pro nosso querido Luigi e o Carlão, né? Carlão. Grande casal. Mas então, eu tenho bastante memória afetiva das novelas. E até por isso que eu queria que a gente conversasse sobre novela, porque hoje em dia a novela está sob ataque, assim, né? Ninguém gosta de novela, é uma baita doutrinação, todo mundo percebeu. A gente não percebia, né, Chico? Mas a gente acabou sendo doutrinado. Mas antes de falar desse negócio de doutrinação, eu quero falar sobre isso aqui, ó. Não assistir novela era estar fora do mundo, né? Com certeza. Fazia parte era assim, mesmo a gente criança, né, chegando na escola, tinha uma referência, né? Eu lembro lá do Sassamutema, sempre tinha o Sassamutema na escola, o menino lá que era meio... É isso que eu ia falar. Os apelidos vinham da novela, você não tinha como escapar daquilo, as conversas eram sobre o capítulo, que tinha os cliffhangers, por exemplo, que vai acontecer, que não vai acontecer. Era uma rotina da família que às vezes começava já no Jornal Nacional, né? Que os pais já pediam pra piazada, para de falar que o jornal aumentava o volume e tal, e já engatava nas novelas, assim. As conversas giravam em torno disso. Era a mesma coisa que não gostar de futebol. Você podia não gostar de futebol, não acompanhar nada, mas era impossível você não saber quem era o Zico. Entendeu? Não tinha como saber quem era o Flamengo, não tinha como não saber disso. A novela era onipresente. Naquele período não tinha como escapar. É verdade. E era uma cola social, né? Era uma cola. Sim. Até os bordões, né? Você citou os bordões, tá falando aqui do Sassamutema. Tem essas cenas aí que ficam icônicas do melão e tal. O bordão, não, vale tudo. Tem um bordão que agora que eu revi, dá pra ver que eles estavam tentando. É curioso você ver a novela inteira depois de 40 anos quase, que você percebe, dá pra ver as técnicas ali sendo usadas. Aí tem uma doméstica da Vale Tudo de 88, que ela tenta falar o protótipo do novo Rich.
Mas ela não consegue, ela fala o prostótipo do novo Rio, uma coisa assim. Mas não conseguiu, não emplacou. Vale Tudo, eu acho que não tem nenhum... Tem, porque é isso que eu ia te falar, eu não sabia, mas tem um que, para quem é da nossa geração, que é um Timete. Timete, com isso aí. No Vale Tudo? É a da Raquel. A Regina Duarte é uma... Não, o que eu ia falar até que eu lembrei da Raquel, na primeira, ela fala muitas vezes, ela fala, o sangue de Jesus tem poder. É outro. E depois, Também só que é curioso, depois ela enriquece, ela para de falar isso. Eu até fiquei pensando nisso. Eu tô te falando, tem muitos textos assistindo... Saindo dali. Saindo dali. Nossa, tem muito mesmo, tem muito mesmo. Mas era um poder incrível, né? Então, assim, pessoal, por isso que a gente está trazendo novela, não é porque a gente, né, ou seja, noveleiro, né? É o poder que moldou, exatamente. Moldou o imaginário das pessoas. Eu quero falar sobre isso também, Chico, que nem tudo é ruim nas novelas, né? Que tem esse caráter que a gente vai falar, da doutrinação, ele formou como a gente vê os empresários, como a gente vê os movimentos sociais e tal, mas a novela também tinha, ela era um elo de união nacional, né? Sim. A pessoa ali, lá no Amapá, que vivia uma realidade completamente diferente, sei lá, da São Paulo, da Rainha da Sucata, ou do Rio de Janeiro, do Vale Tudo. E mesmo a gente aqui em Curitiba, que vive uma realidade completamente diferente da Tieta, lá, como é que é? Santana do Agreste. De alguma forma a gente via os elementos ali que ligavam, né? É engraçado que hoje a gente consegue ver o valor disso, mas durante muito tempo isso era a principal crítica, né? Esse padrão Globo de suposto de qualidade também era uma uniformização da visão do Brasil a partir do Rio de Janeiro. Tipo, sotaques nordestinos, por exemplo. A variedade é infinita lá para cima, mas e tem já o sotaque da Globo nordestino. Porque toda novela imitava-se sempre o mesmo sotaque. Não é muito purismo essa crítica? Não, pode ser. Mas de fato você tinha, por exemplo, por que o Flamengo é o time de maior torcida do país? Foi assim, por conta da Rede Globo de televisão que escolheu o Flamengo para ser o time a ser levado para fora. Então o Flamengo 70% das pessoas torcem para o Flamengo por causa da televisão. Então o mesmo efeito acontece com a padronização das novelas. Então o estilo, a moda, se exporta isso, né? Então você tem... O Brasil é gigantesco, né? As realidades regionais são as mais variadas, assim. Então o que é legal, que é essa coisa assim, todo mundo vive no mesmo mundo, porque todo mundo está vendo as mesmas coisas, isso faz uma cola social e até cultural, ao mesmo tempo tinha um problema, que era o fato de que muitas realidades regionais, elas eram retratadas de uma maneira, não digo pejorativa. Mas eles tentaram consertar isso ali na década de 90, eu acho que... Sim, tentaram. Eu lembro que teve novela feita aqui em Curitiba. Eu morava ali no Cabral. Uma vez passei lá, tinha um carro tombado, eles estavam fazendo uma cena de um capotamento lá. Do Jarmilé, da família Folhas, que era propaganda de turista. A partir dali, Curitiba começou a declinar fragorosamente. As pessoas descobriram e vieram para cá. Tipicamente curitibano, mas sei lá, tá muito ruim. Foi péssimo, né, para a cidade. Vou tendo a concordar. Vale Tudo começou em Foz do Iguaçu, né? E até essa refilmagem, eu vi o primeiro episódio, é mais propaganda turística de Foz do Iguaçu do que a de 88 e 89. Que eles começam ali, a Raquel, a Regina Duarte com a Glória Pires, moram em Foz. Ela é guia de turismo. E uma coisa interessante da Vale Tudo é a formação de Búzios. Búzios não era nada. Várias vezes em Vale Tudo eles vão lá para Búzios, tem uma... quase tudo propaganda. Criou Búzios. Olha que louco. Uma novela criou uma cidade. Criou um boom imobiliário ali. Dá para ver... Todos os diálogos falavam disso, que ia virar um lugar próspero. Eu começava a entrar nos específicos aqui da novela, que está muito feio da cabeça. Mas é incrível, assim. É duro que... Para ver o poder da novela. Assim, até nosso querido amigo, né, o Jones, o Omar, eles tiram sarro de mim e falam, você vai ficar falando de novela, parece aqueles intelectuais. Sabe que usa aquele lenço do cedo? Sim. Mas eu acho incrível que os intelectuais não estejam interessados nisso, porque, novamente, Chico, moldou o Brasil de agora. E até aqui é a minha próxima, né, pergunta, porque a minha teoria é essa, que o Brasil de hoje, que tanto nos irrita, né, esse Brasil aí de Lula, com Bolsonaro, Alexandre de Moraes, leiam de piada, esse Brasil que está com medo, esse Brasil está todinho retratado nas novelas das décadas de 80 e 90. Até marquei aqui, porque isso que eu não entendo do desinteresse dos intelectuais. Porque é um registro histórico daquele tempo, é uma crônica. Assim, João do Rio fazia na década de 20, não sei o quê, as novelas fizeram esse papel muito bem, sem o valor artístico, literário, blá blá blá.
mas é uma crônica daquele tempo. Como documento social, todas as obras de arte retratam a sua época, né, o seu tempo. Né? Aquelas que são boas transcendem o seu tempo. Converso com os homens de todos os tempos. Tanto, até semana passada escrevi um texto para a nossa editoria de cultura falando sobre o realismo total do Tolstói, do século XIX, era na literatura, mas tem aquela famosa passagem do romance Vermelho e Negro do Stendhal que ele diz, né? O romance, especificamente falando, é um espelho que nos acompanha na estrada da vida. Aham. Ele pode espelhar tanto o céu azul como o lodaçal do lado. O fato é que sempre é um espelho da realidade. Naquela época era literatura realística, aquela coisa de tentar ser objetivo, etc, etc. Mas isso é um fato quando você vai contar a história de um país, por exemplo, que autores que tinham, que filmes que passavam, que novelas que passavam. É absolutamente impossível você compreender o Brasil a partir da década de 40. Sem você fazer referência às novelas, porque as novelas na televisão, elas já são um fruto, um filhote das radionovelas. Aham. Na década de 40, eu estava lendo uma história, estava sendo até mais interessante do que as próprias novelas, porque elas começaram na década de 30 nos Estados Unidos as soap operas, mas Cuba começou a fazer primeiro. As que inspiraram as primeiras brasileiras eram cubanas, eram radionovelas cubanas. E quando as rádios começaram a fazer, era ao vivo. Aham. Então, sei lá, 3 andares, era o dia inteiro radionovela, e todo mundo parava, a mesmíssima característica. E é claro que isso unifica, porque o rádio estava em todo lugar do país, acho que até hoje, se duvidar, o rádio está mais do que a própria televisão. Está em todo lugar. Então aquilo começou daquela maneira. Quando vai para a televisão, começa a migrar a televisão começa a massificar, a gente só vai ter as grandes novelas na década de 70, mas principalmente na década de 80, e aí você tem um documento histórico no qual, por exemplo, acho que a gente até vai conversar disso, mas, por exemplo, por que a dimensão política não aparece tanto, por exemplo, nas novelas da década de 70 e 80, no sentido de ir mais fundo? Salvo de maneira muito alegórica, de maneira muito um pastiche quase, para poder passar pela dimensão da censura. Mas na década de 90, quando isso já não tinha, você já começa a aparecer o tal do marketing social. Por exemplo, já começa a se dar umas lições de moral, já começa a ter, olha, tem que usar camisinha, tem que usar o quê, né? Já começa a ter aqueles discursos que claramente são encaixados na narrativa, né? Não, E nem era a época da lacração ainda. não, Já não tinha. é, mas nossa, eu e minha mulher, a gente ficava pasmo, assim, vendo Vale Tudo, as campanhas do governo, que são muito, muito sutis, assim, economiza energia elétrica. Aí ela vai lá trocar uma geladeira, aí fala, olha, a geladeira agora tem uma etiqueta. E tem até hoje essas etiquetas, né? Campanha, sei lá, de doação de órgãos, e tudo de uma forma muito sutil. E como era eficiente aquilo. Mas na primeira Vale Tudo, isso me chamou muita atenção. A quantidade de discursos políticos colocados na boca é maior do que na refilmagem, pelo menos nos primeiros episódios. Você achou, né? A quantidade de vezes que a Raquel para, que tá na conversa, na família, e de repente para e começa a falar mal sobre, não, porque nesse país é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Do nada, e começam a Você falar. falou de bordão, acho que o bordão nesse país, falo isso todo o capítulo. E daí faz alguma uma constatação. Social, política bastante forte da primeira Vale Tudo. Eu não sei se essa Não, segunda eu tá fiquei fazendo. me perguntando, assistindo, revendo agora, como as pessoas, imagina você trabalhar o dia inteiro, meus pais, trabalhavam no centro, moravam lá no bairro Alto, que é longinho, né? Longinho. Chegava em Naquela época, mais casa, ainda. ligava a televisão depois do Jornal Nacional para ver, cara, tem umas imagens assim que eles usam para encher linguiça, assim, umas imagens de transição. Tem uma imagem lá que é repetida várias vezes durante a novela, que é um mendigo tirando uma faca, assim, da cintura. Tem outro mendigo tomando banho, assim, mostrando, esse é o Brasil, miséria, não sei o quê. Imagina que droga, você vê essa miséria estampada, né, todo dia depois do trabalho, né? Eu fiquei bastante... E a dimensão da ética, né? Porque a Maria de Fátima, ela é a grande vilã da história, né? Muito mais que a Odete Roitman. Que é aquela, vem filho, deixa a mãe na Rua da Amargura, praticamente lá, tenta... É tudo para vencer na vida. O que significa... Mas já Então, isso formou como muita gente via o que é vencer na vida. Mas é aí que eu te falar da coisa do imaginário, porque é o seguinte, pouco depois, por qual razão Collor de Mello cai? Por corrupção, questão ética, depois os anões do orçamento, ética. Para as pessoas entenderem como o imaginário do brasileiro foi colocado com isso, a Lava Jato só teve o poder que teve porque está no nosso imaginário que o pior dos pecados é o corrupto, é o roubar o dinheiro. E quando você pega a Vale Tudo, já está tudo ali.
E de um jeito maniqueísta, no sentido, porque o avô da Maria de Fátima, por exemplo, não, minha filha, porque eu tenho que ter integridade, ele é fiscal da Receita, eu nunca que vou fazer isso, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê, não sei o quê. E aí o bonzinho, ele é o pobre, ele é o que se ferra, porque é histórico no Brasil. Estou dizendo que a novela inventou isso, ela retrata no primeiro momento, mas o alcance formatou de uma tal maneira que para o brasileiro hoje em dia, a coisa da corrupção é pior do que muita coisa, que talvez seja pior do que corrupção. E o pessoal fala muito. Eu não acompanho novela hoje em dia, mas o pessoal fala, né, que tem muita lacração e tal. Eu assisti a Rainha dos Sucata. Né? A Rainha dos Sucata tem lá, por exemplo, tema de aborto. Época, né? Foi depois, né? 90. 92, eu acho. 90, 91, acho. Por aí. Assim, é impensável o aborto. Na Vale Tudo também, porque a Maria de Fátima tem lá o filho que é do amante dela e não é do marido e tal. E a possibilidade dela abortar é ela mesma. Pense, a vilã, que é corrupta pra caramba, que faz de tudo, que vende. Ela vendeu a casa que a mãe tinha pra morar. Ela deixou a mãe na rua da amargura. Mas tinha um limite. E a gente vê como, né, ao longo do tempo, esse limite foi ampliado. Ou foi modificado, né? Ou foi modificado, né? Porque uma das... Eu até achei, eu vi só um pouco os primeiros capítulos ali da atual Vale Tudo, eu achei que... Você não assistiu os capítulos de sexta pra cá? Não. Que eu falei pra você? Não, mas tem uma cena que já é muito, muito clara, por exemplo, da mudança dos tempos. Né? Na primeiro episódio, a Raquel, interpretada pela Regina Duarte, ela toma um tapa do marido e ela não revida. Nessa atual versão, a Thaís Araújo, né, que faz uma pedra que, aliás, eu achei que tá bem... Ela revidou ou foi... Revidou. Eu não sou mulher que apanho. Já é uma mudança dos tempos. Aham. E daí, dentro mesmo dessa ótica dos limites, também faz assim, ó, nesse caso, é um limite que mais do que razoável também. Então tem muito de fruto do tempo, do que se espelha do tempo mesmo. Por isso que é um documento histórico e, ao mesmo tempo, você descobre muito em que país você vive. Porque aquilo ali... Por mais que você seja uma geração nova, você nunca tenha assistido novela, etc e tal, isso formatou de um tal modo o imaginário comum que, assim, muitas pessoas que mandam em você hoje em dia, eles foram formados por conta desse... Sim, eles pensam, eu não quero ser igual o Marco Aurélio. Mesmo que eles não pensem, é um negócio que tá... Se bem que vontade de dar uma banana pro Brasil é grande. Aquela cena icônica dele às vezes dá, né? Não. É verdade. Mas é curioso, né? O Odete Roitman é um personagem muito bem construído, assim. É uma coisa... É muito bom porque ela é tão cafona. E como isso também formou o imaginário do brasileiro com relação aos ricos. Os ricos são deslumbrados. Em relação às patroas. Eu lembrei, sabe, assistindo, tem a frase do nosso amigo Alexandre Soares. Eu acho que é do Alexandre Soares Silva, não sei se é dele. A frase é muito boa para ser do Alexandre Soares Silva, deve ser de outra pessoa. Que a diferença do Brasil entre o pobre e o rico é só o dinheiro. E assim, é incrível isso. É incrível isso, como isso, né, ficou introjetado. Agora, Chico, faz aí, eu falei demais, faz aí a pergunta 6. Então vamos lá. Você concorda que as novelas... Eu concordo com a minha teoria. Não, mas nós estamos falando das novelas agora como ela forma o imaginário, se ela não doutrinou uma geração. Quer dizer, o quanto... A questão é... Mas foi intencional? E aí? Então. Eu acho que... intencional é complicado, né? Mas eu acho que ela é fruto de uma revolução cultural já, né? Que já vinha acontecendo ali desde a década de 30, 40, né? Eu tenho a impressão, porque assim, é verossímil pensar que foi intencional, porque como você tinha um monopólio das novelas da Rede Globo, era um grupo de pessoas bastante restrito que definia e decidia o que via, para onde ia, qual é a linha, etc e tal. Um conjunto... É que elas não divergem muito de todas as outras manifestações artísticas. Na música também tinha essa lacração, que a gente chama hoje de lacração, doutrinação, e de uma forma natural. Assim, você vai ver lá, a Legião Urbana, que país é esse? E aí, Então, aí tá. Eu não acho que seja intencional, porque quando, se ele for contar a coisa da Revolução Cultural, que o Gramsci foi um dos ideólogos lá na Itália, mas quando a gente tem a ditadura militar e você tem o sufocamento das possibilidades da guerrilha armada, da revolução armada. Então, para onde vai essa revolução, né? Uma turma foi para o exílio, para tentar se virar lá fora e tentar influenciar no país, mas a outra parte que ficou aqui, eles foram precisamente para essa outra opção, que não era da luta armada para fazer a revolução do proletariado, mas foi a tal da revolução cultural, que é ocupar os espaços
naqueles postos na sociedade que são capazes de formatar o imaginário de uma nação, de botar os limites para onde vai a cultura, a educação e tal. Aí foram nas faculdades, no mercado editorial como um todo, né? Não só nas casas que publicam livros, mas no jornalismo, na imprensa. E isso é tão verdadeiro hoje que se você vai para o jornalismo, onde nós estamos, se for fazer já fizeram, né? Pesquisa de qual é o... Fizeram, já tem matéria na Gazeta do Povo, eu não vou lembrar, acho, Mas sei lá, 70%, é assim. Isso é praticamente, não chega a ser uma hegemonia, mas é quase isso. Quase isso. Então, o que eu acho que acontece nos anos 80, a partir dos anos 80, de modo mais claro ainda, é que você não precisava doutrinar. Porque você já tinha entrado em tal... Naturalmente, as pessoas pensavam daquela maneira. Então, elas não precisavam fazer... Não, eu vou fazer o que eu acredito, entendeu? Então, saía de uma maneira honesta e sincera, algo que, no fundo, era uma visão de mundo que se impunha porque não tinha diversidade. Mas era uma visão de mundo, aí você está falando de uma coisa mais econômica, né? Aquela coisa mais... Ainda era luta de classes. Luta de classes. Era isso. Porque... Novamente, né? Vale tudo. Se a juíza que tivesse assistido a gente, aquela juíza lá do caso Léo Lins, ela vai mandar prender lá. Não lembro quem é o autor de Vale Tudo, Aguinaldo Silva, sei lá. São 3 autores. Porque tem falas que hoje em dia não tem como não considerar homofóbicas. O próprio desfecho lá da Maria de Fátima assim... cara, eu não vou descrever aqui, mas assista lá, tem no Globoplay. Assista o último capítulo, que seja, lá o 204, você vai... É um negócio impensável, assim. A corrupção moral, ainda, que a gente chama de corrupção moral, ainda era inaceitável. Ainda havia uma ligação com a sexualidade, sabe? Prostituição, por exemplo, não era um negócio aceitável. Mas, ao mesmo tempo, você já via a presença desses temas começando a aparecer, sendo colocados. Vale Tudo... Vale Tudo tem um casal lésbico que é completamente aceito. Aceito. E tinha, acho que mais um personagem masculino daí que tinha tendências, mas daí era... Porque uma coisa... tinha o mordomo Eugênio. O Eugênio. Historicamente, isso é uma coisa interessante. A Vale Tudo foi a última novela a ser censurada. Porque o departamento de censura existiu até a Constituição de 88. E Vale Tudo pega esse período. Por isso que ela tem muitos... Será que a Vale Tudo agora vai ser a primeira a ser censurada de novo? Que a censura voltou. Voltou. Mas aonde que era censurado? Precisamente nessa questão de costumes. Entendeu? Então foi mais amenizado aquilo tudo. Mas eu já não sei o quanto... Mas você vê, a Rainha da Sucata que veio depois, e Tieta, Tieta tem um caso... Tinha. Mas é que é o seguinte, isso sempre existiu na cultura brasileira. Lembra da Rogéria? Lembra da Roberta Closes? E sempre foi aceito. No seguinte sentido, aceito no sentido social, cultural, não ter. É uma transgressão artística. Exato. Não que as pessoas fossem obrigadas a gostar, que é a diferença, acho, pro nosso tempo. Você não pode não gostar dessas coisas. Mas isso acabava sendo retratado. Mas você tinha. Os transformistas lá no Silvio Santos. Sim. Olha as coisas que minha mãe deixava eu assistir. Qual é a música? Que o dia dá certo. Qual é a música? Qual é a música? Silvio Santos, Show de Calor. Show de Calouros tinha os transformistas. Tinha, verdade. É verdade. Então, isso estava ali presente, só que você tinha uma liberdade para retratar, tanto que se você dá o Globoplay, acho que no primeiro episódio tem, né? Essa novela é um fruto da sua época. Todos os episódios têm isso. Nós estamos permitindo que você assista para uma questão de educacional. Que ódio que me dá. É bom você ter tocado. Que ódio que me dá. Na Disney também tem isso, né? Então, dos filmes, né? Mas porque tem preconceito. Retrata mas estereótipos, não sei o que lá. Só fizeram isso porque eles tiraram do ar o vento, o vento levou. Eles literalmente tiraram da outra forma. Aí teve tanta grita que eles falaram, tá bom, vamos colocar mais com aviso. Olha, assista isso aqui, mas tá tudo errado. Você sabe que eu descobri que o Simpsons passa... Eu não lembro qual o streaming que passa Simpsons. Acho que é a Disney Plus, né? Sempre foi da Fox, né? Mas acho que é na Disney Plus que passa. Eles tiraram... FX, lá. Isso. Eles tiraram aquele episódio do Michael Jackson. Não sei se você lembra desse episódio. Eles tiraram. Não tem esse? Não tem. Porque eu estava assistindo desde o começo, preciso usar legal do começo. É um apagamento cultural. É um apagamento, eles tiraram. E é um negócio que não tem nada demais. É só porque nem era a voz do Michael Jackson, era alguém imitando. Tiraram completamente só porque era lá um... A presença do... E tinha umas piadas muito boas, assim, tipo, você, Robert, como você sabe que eu não sou, que você não é maluco, você não tá doido? Eu tenho um carimbo dizendo. E era uma sátira, o episódio inteiro uma sátira daquele filme do Ninho lá, como é que é? O Estranho do Ninho? Estranho do Ninho. Até tem o índio lá e tal.
Mas então, acho que concordamos com isso, né? Quer dizer, Que não era intencional, que era não era natural. intencional. Eu sempre digo assim, Fazia parte do jeito de pensar. quando eu falo assim, eu era de esquerda quando eu viro adolescente, mas nunca ninguém me doutrinou para aquilo. Para mim era o ar que se respirava. Tava ali, tava no jornal, tava na novela, tava no lugar. Direito era associado com ditadura. Exatamente. Militar. É. Eu não quero ser isso. Era um pensamento tosco, maniqueísta, que Que bem típico de novela. É liberdade. A esquerda é liberdade. Era A isso. esquerda é o lado de quem. É exatamente isso. Então, foi doutrinado? Não, não foi doutrinado, mas digamos assim, a atmosfera cultural do país, ela foi completamente dominada por uma determinada visão de mundo. Muito também por culpa da fragilidade de algo que quisesse um contraste. Porque sempre existiam vozes contrastando. Eu tinha o Melchior, você tinha, depois o Paulo França, você tinha, a gente já fez aqui do Bruno Tolentino nos anos 90, sempre teve, mas era claramente exceções a um conjunto que era mais ou menos já Era pronto. bem homogêneo, né? Bem homogêneo. E aquilo vinha de cima para baixo, e como de baixo não tinha onde encontrar qualquer tipo de fonte de informação, naturalmente você moldava, né? Aí mora um certo ressentimento da minha parte com as novelas, assim, pessoal, porque como as novelas retratavam a igreja, assim, eu lembro muito claramente de Roque Santeiro, tem esse troço, eu acho que é o que eu tenho mais claro, e aí eu tinha o quê, 7, 8 anos e tal, e o afastamento foi, Mas ficou com raiva da igreja. assim, como você disse, era normal, é hipocrisia, O entendeu? espiritismo nunca era retratado de uma maneira crítica. A igreja era sempre retratada pelo o padre que estava na mão do coronel, era a manipulação da fé, porque Roque Santeiro tinha todos os Eu pulei aqui duas perguntas, mas eu quero entrar nesse assunto aí das religiões, né, da influência espiritual das novelas. Eu lembro claramente aí a minha mãe, coitada, né? Eu falei da minha mãe que deixava eu assistir novela e por isso que eu sou assim, mas algumas novelas ela não deixava eu assistir, e eram as de cunho mais espiritual. Mandala, que eu até não sei qual era, mas eu sei que tinha isso porque minha mãe não deixava. Ela tinha umas coisas meio esotéricas. A Viagem. A Viagem, o Alexandre. Quem não tinha medo do Alexandre? Eu não tinha porque eu não assistia. Hoje eu tenho medo do Alexandre. Hoje eu tenho medo. Pô, então uma sátira boa, né? O Alexandre, assim, não tinha uma coisa que esse Alexandre aparecia assim. Vai lá. Ele fazia isso. Ele fazia e falava, vai lá, procura briga. Vai lá, prende a Carla Zambelli. O Alexandre hoje é um algoritmo na rede social. Profundo isso. Desenvolva. Porque o algoritmo ele é adversarial, né? Ele quer o engajamento. Nada engaja mais do que ódio. Então, mesmo que você não queira, vai aparecer aquela postagem de alguém que você não segue, mas que tem aquele absurdo, completamente absurdo. Pedindo pra você, vai lá. É verdade. Compartilha aquilo e Vai lá. É verdade. É verdade. O Alexandre. Você Nós estamos numa bolha. resiste ao Alexandre? Já caí muito. Hoje em dia eu tenho uma preguiça tremenda. Eu até escrevo, xingo, mas eu apago. É tão bom, né? Mas tá feio. Aprender os 40... deixa pra postar 48 horas depois. Quase nada sobrevive a isso. Nada. Eu acho que nada sobrevive a isso. Nada. Mas é interessante, assim, e a gente não vai ficar falando mal, obviamente, do espiritismo, nem nada, mas existia uma influência ali, até dos atores, né? Até a Anissete Bruno, o Paulo Goulart, né? Eu lembro, tem até hoje, né? Tem o pessoal que tem aquele filme, acho que está no 2 ou 3 aí, que é um filme espírita. Que é baseado na vida do Chico Xavier, não é? Não sei, que até é do pai de um amigo do meu filho. Nosso Lar, isso aí. Nosso Lar. Mas realmente havia até uma super representação do espiritismo. Mas isso na década de 90, né? Na década de 90? Porque mas Mandala acho que é década de 80, né? Eu não lembro qual que é a Mandala. O que era uma pegada esotérica, ele tinha isso eu até fiz essa pesquisa. A mitologia grega, tinha um negócio de astrologia. Tinha coisa do mago, uma coisa meio Paulo Coelho, assim, né? Esses troços Paulo Coelho, Raul Seixas, assim. O que eu acho é que o espiritismo ele ganha força mais na década de 90, que antes era pouco que aparecia, e sempre aparece de uma maneira favorável, digamos assim, ao espiritismo. Coisa que a igreja, acho que nunca aparecia de uma maneira favorável. Não. Só que tinha que ao mesmo tempo, assim, tem essa coisa contra a igreja, mas ao mesmo tempo tem contra aquilo que, se existe na igreja,
tem que ser criticado mesmo. Ah, sim. Sabe? Aquele conluio do poder político espiritual, a submissão, Sim, claro. né, a aproveitação O da problema é fé das só pessoas. retratar isso. Exato. Reduzir, né, a isso. Exato, da época. Daí você molda imaginar, a igreja só tem isso. É igual, a igreja só tem os padres pedófilos. Não é verdade. Bom, teve uma que Quando você que eu comecei a ver, vi até um pedaço. Qual é aquela que tem o cara tem um diabinho na garrafa? leãozinho. É o Renascer, né? Renascer. Que é o do... Putz, isso aí meio Tião que Galinha? revolta o estômago. Tião É um Galinha. negócio, é uma coisa... Porque daí mistura luta de classes, mistura uma exaltação da miséria, com essa miséria espiritual também, com uma ambição, sabe? Sim, É mistura um tudo personagem, assim, É um personagem novamente. importante. É uma pena que os intelectuais, como meu amigo Francisco Corsia aqui, não sei, cara, Você me xingou 2 vezes. de amigo e de... De intelectual e alguém que não assiste novela. Não, mas é interessante, é incrível. Talvez aí tenha alguém escrevendo tese, aquelas teses inelegíveis. É uma pena que esse assunto não seja tema de livros, até. Rui Castro, que se estiver assistindo, devia escrever sobre isso. Eu queria ler um texto que é interessante, cara. É muito interessante. Eu deixo uma tese para ser investigada, porque fiquei pensando agora o seguinte: será que nas novelas da década de 70, começo pelo menos, era esse retrato? Porque, por exemplo, Eu comecei a ver o Bem Amado. por exemplo. Pagador de Promessa? É um Novela? filme. Não, é novela. É um filme. Então, mas você tem uma outra pegada, sim. né? No Bem Amado, por exemplo, também. O Bem Amado Entendeu? eu comecei a assistir, mas é muito lento. Aí não rolou. É outra pegada mesmo. Mas eu fiquei curioso, será que, pegando as novelas lá do comecinho pra cá, se dá pra ver claramente que em algum momento começa-se a bater na igreja? É porque em Renascer, por exemplo, tem 2 padres, né? Tem um padre lá mais velhinho, que ele morre ali no meio da novela, ou no começo da novela, não lembro direito, que daí tem esse conluio com os poderosos, é uma convivência ali um tanto quanto estranha, parece que ele tinha filho, tem sempre essas coisas. E daí entra o padre Lívio, que chama, que é já entra com a consciência de classe, teologia da libertação, entendeu? Isso Aí quando retratam o padre de um jeito razoavelmente positivo, daí tem essa influência da teologia da libertação. É o padre engajado em causas sociais, que assim, não é errado, né? O padre está engajado, Mas cuidando... retratado por causa disso. Mas não eu tava, porque você fala. exatamente, não pelo lado espiritual. E daí temos as religiões, as famosas, como é que é? Religiões de matriz africana, que parece que não... Parece pouco, né? Assim, teve muita novela que é adaptação de livro do Jorge Amado, né? É verdade. Tieta. Não, na verdade acho que novela só tem Tieta. Porque outra é minissérie. Não, Gabriela é minissérie. Não, Gabriel, foi novela. Foi novela? Não Na sei. década de 70, Mas daí entra ali sem nenhum problema também, sem nenhuma lacração. É uma realidade, a realidade... Então, o Brasil sempre, Exatamente. as coisas sempre estiveram misturadas. O pessoal agora está chocado aí que saiu uma pesquisa, o censo, né, mostrou aí que as religiões de matriz africana, assim que fala, tem a maioria das pessoas são brancas, mas isso é uma realidade, né, cara? O Rio Grande do Sul, a Umbanda é maior no Rio Grande do Sul do que no... Pois é, e as novelas acabam aí funcionando como um retrato que destoa dessa outra realidade, que é a realidade dos intelectuais, do pessoal que não vê o mundo... Mas entra isso que você falou, aquela época, até digamos, a esquerda e a direita, era uma disputa muito econômica, né? Era muito classe social, essa coisa toda. Então, tudo era meio que referido em função disso. A esquerda, principalmente, mudou. Ela era né? conservadora ali, né? Sim, Essa esquerda progressista... sem dúvida alguma. Eu acho que a esquerda de antigamente, ela não conseguiria sobreviver na esquerda atual, que foi para essa pauta de costumes e tudo mais, e a coisa ficou muito mais complicada. Por isso que a reconfiguração de direita e esquerda no mundo é um negócio muito maluco. Porque tem um monte de esquerdista das antigas que está muito mais perto de um direitista hoje em dia do que jamais esteve. Sim. Do que jamais teve, porque essa dimensão de costumes tomou uma proporção gigantesca. E naquela época, o retrato do Brasil era um retrato de que todas essas coisas podiam aparecer e falar e ter sua voz, de certo modo assim. Não havia o banimento de certas coisas. Agora, não só não tem o banimento, como você tem que necessariamente representar aquilo que supostamente não é representado de uma maneira boa, né? Então, a própria família da Raquel e a Maria de Fátima, por exemplo, são de uma determinada cor em 88, agora tem que ser transformado numa outra coisa, né? Você vai para outra também tem que ter. Não, porque representa melhor a sociedade brasileira. Eu falei assim, pode até ser agora família rica, cheia,
já não sei se é tão representativo assim. É, Né? Já tem uma forçação de barra muito grande isso daí. e tem essa mudança de eixo aí. Antes de você me fazer a pergunta 7, eu vou fazer a 8 para você, porque é uma coisa que me ocorreu hoje cedo, eu estou me deixando muito espertinho por isso. As novelas moldaram a forma do brasileiro encarar a política como uma novela? Essa coisa, né, da gente estar aqui todo dia falando, né? Você está 2 vezes por semana no Última Análise, eu estou lá escrevendo as minhas colunas na Gazeta do Povo. Parece uma novela mesmo. Um dia o Alexandre de Moraes faz isso, outro dia o Lula faz aquilo, tem os seus vilões, tem os seus supostos heróis. E aí eu até me lembrei da Lava Jato, você já falou sobre isso, né? Aqui a gente estava dos bastidores, agora não lembro, que a Lava Jato foi organizada em capítulos, né? Você lembra que você acordava todo dia, você falava assim, qual a nova... Aí tinha até uma numeração, né? Operação, sei lá, quantas operações teve a Lava Jato. Ela era organizada, parece como uma novela, né? Não, essa sacada tua eu achei genial. Obrigado. E é mesmo. Uma vez por ano. Porque quando eu falei da Lava Jato, era a questão da corrupção tem um valor muito, muito maior, a corrupção material financeira do brasileiro do que outras coisas, por conta dessa formação de imaginário das novelas. Mas essa coisa dos capítulos, se você olhar bem, porque quando a gente olha para a novela, não é só a questão dos capítulos. Você tem polarização de personagens. O bonzinho é bem bonzinho. O mal é bem malzinho. Não tem né? sutileza, não Tem tem sutileza. não tem cinzas ali. Não tem cinzas, não tem cinzas. Aquilo tá dado dentro daquele contexto. Você tem uma simplificação, portanto, da realidade, daquilo que é o lado certo, aquilo que é o lado errado. E você personaliza o certo e o errado. Então você consegue perceber que a gente está nesse universo mesmo. E aí a coisa em capítulo, você fica esperando o desfecho, você fica esperando o ser desmascarado, sempre a coisa acontecer. Mas o que eu acho legal também de perceber disso é que o julgamento das pessoas acaba sendo personalizado e muito mais emocional do que racional, porque você fica contra a Maria de Fátima porque ela deixou a mãe na Rua da Amargura. Mas você não para refletir e fala assim, tá, mas vamos pensar no que a filha queria, se a mãe tivesse concordado com aquilo, tentar melhorar de vida, não passando por cima. Mas não teria outra maneira de lidar com aquela situação. A Maria de Fátima é um psicopata mesmo. Ela não parece, no comecinho, ainda não parece ser, só parece uma deslumbrada e tal. Mas que tipo de educação ela recebeu, né? Exato. Poderia ser feita essa pergunta se ela não fosse... Exatamente. E uma outra coisa que também tem tudo a ver com a novela, o cansaço narrativo, cara. São 204 capítulos, cara. E os últimos 20 capítulos, tirando ali a morte, é uma enrolação danada. Eu e a Dani falamos assim, não, vamos passar isso aí, mas daí a gente ficava vendo, mas é... Mas é porque naquela época, quando estava fazendo sucesso, eles esticavam mais. Isso, mas rola o cansaço narrativo. Cansa. E se você pegar o que nós estamos vivendo desde 2013, quem não está esgotado das narrativas de todo mundo, de todos os lados, assim, vai ser, olha, mas aí você olha e faz um check-up. Daí entra novamente a técnica narrativa, porque assim, vê, como também as novelas tinham uma duração, né, mudava, às vezes mudava, tinha uma novela mais naturalista, tipo Vale Tudo, aí entrava uma novela nordestina, uma coisa mais, eles variavam isso. Também na política, vê ali 2013, aí depois teve toda a luta não era pelos 20 centavos, ninguém sabia pelo que era aquilo, né? Não tinha. Aí depois teve impeachment, aí depois teve a eleição do Bolsonaro, depois teve a prisão do Lula, Lava Jato, pandemia, parece, é muito... Capítulos de uma mesma novela. Capítulos de uma mesma novela. E uma novela de péssima qualidade. Péssima qualidade em que o desfecho não vem nunca. Parece que nunca vai terminar. Pois é, pelo menos as novelas da Globo tinham um desfecho. E aí você vê como a coisa do personalismo é tão grande. Muita gente acha que se você tirar Lula e Bolsonaro da equação, encerra a polarização. Eu não acho que encerra. Não. Também acho que não. Encerra. Mas ela vai se reconfigurar, mas... Foi uma sacada genial essa sua também, do personalismo. Eu tô falando sério, mas é verdade, é verdade. Personaliza o vilão na pessoa. Teve casos de atrizes que não podiam sair de casa. Porque elas eram vilãs. Não sei se até não vale... Não. Eu vi até, tem disponível, acho que no YouTube, tem no Globoplay mesmo, tem uma reportagem lá da Odete Roitman saindo às ruas. É isso aí. Saindo às ruas, daí o pessoal falando assim... mas não tinha isso, o pessoal só falava, fazia algum comentário jocoso, mas eu lembro de ter alguma coisa assim, alguma vilã... eu lembrei, é a vilã da Rainha da Sucata, que é a Glória Menezes, que é eu não vou lembrar o nome da personagem, que diz que ela era Hostilizada na rua, né? Hostilizada. Eles recebiam cartas, né?
Você vê cartas Recebia. xingando, não sei o quê, né? Porque você gera isso, né? Você gera Violência cultural de gênero. Hoje em dia inventariam isso se você mandasse uma carta para gênero, Glória Menezes. gênero personagem. Pois é. Mas era exatamente isso. Então tem tudo a ver mesmo. A Lava Jato foi uma grande novela que acabou com E hoje uma a gente está reviravolta. vivendo várias novelas. Tem a novela da anistia, tem a novela da É a censura. mesma. É a mesma. Novelas, É a novela da núcleo Síria, pobre e o núcleo rico. Chama pra ter o núcleo da anistia, tem o núcleo... Exatamente. Não, mas você tem razão. Vamos fazer uma novela, Paulo? Vamos, olha, o pessoal da Globo aí, se quiser contratar, Paulo Eu Pavlov. acho que a Globo não vai querer. Hã? Acho que a Globo não Isso faria sucesso. faria. Faria sucesso. Faria. É, Quem te interpretaria no seu papel uma novela? mas eu teria um papel na novela? Você é o nosso Você seria, carro-chefe aqui. seria o quê? Você seria vilão ou herói? Porque tudo é muito... Eu espero que eu fosse herói. Vilão já basta a calva. Herói, vilão ou um Tonho da Lua? O tia. Vai lá. Vamos lá. Lê a 7 Qual pra que gente. era? A 7 aí. Uma coisa interessante. Vou continuar na política. Hã? Eu vou continuar na Vamos política. continuar na política, mas essa aqui também é uma outra grande sacada. Obrigado. O Brasil não existe. Brasil no sentido... A Brasília A não Brasília não existe. Não existe. Não, Não tem existe. novela ambientada em Governo Brasília. federal, não existe. Não existe Não governo existe federal. Não, o STF não existe. Não O STF só começou a existir depois do mensalão, né? Essa é a verdade. Antes era uma É coisa, verdade, assim, tem razão. o STF, existe lá um negócio. Como eu fiz direito na década de 90, então eu tenho a presença de algumas figuras dentro do universo jurídico, mas fora... Não, mas ninguém. sim, era um ou outro ali que se destacava, mas dentro do universo jurídico também, ou de uma forma um tanto quanto jocosa. Tinha um que escreveu uns poemas eróticos. Dos graus. Que são bons poemas. Evidentemente eu não vi isso. Olha aí, fica a dica. Você escreveu. O Eros Grau, fazer um parênteses aqui no nosso programa, o Eros Grau fez ele tem um livro, tinha um livro, não me lembro se acha direito constitucional ou não, ele reescreveu o livro em função dos novos julgados do STF, e ele postou isso em rede social, inclusive assim, quando a gente voltar à normalidade, eu reescrevo o livro para voltar ao que era antes. Porque é outra coisa, é outra lei, eles estão fazendo outro negócio, então eu tive que escrever um livro para falar desse negócio que eles estão fazendo. Mas para dizer, eu não concordo com isso, quando passarmos dessa fase, volto a fazer o comentário que era antes. E vendo do lado bom, sabia escrever poema, né? Ou sabe, né? Tá vivo ainda? Mas é poema, cara, não era Não, romance mas- erótico? Acho que era romance. Não, acho que era poema. Pelo menos escrevia caixa alta, pontos de exclamação, igual certos. Isso sim, isso é verdade. Isso é uma grande verdade. Mas fala aí, Brasília não existe. Não existe mesmo. E aí entra um negócio que é legal da gente conversar, porque nós tivemos censura no Brasil, oficial, com o departamento, e tinha que passar pela censura, tinha que se enviar os capítulos, desde, acho que 64, 68, acho que não chegou a ter censura explícita com relação, eu não me lembro mesmo, mas eu acho que foi a partir do AI-5 de 68 que isso se tornou pelo menos muito mais forte. Até 88. Existiu o departamento. Claro que perdeu muita força a partir do final da década de 70 e tudo mais, mas você tinha que mandar os capítulos. O Dias Gomes, que escreveu o Rock Santeiro, ele... Eu não sei se ele escreveu, mas é baseado numa peça dele, né? Mas é uma peça dele. É. Então teve capítulos que... Agora não vamos lembrar qual era a novela, se era esse, se era... Acho que era Saramandaia. Saramandaia... Teve uma remake, né? Uma refilmagem, né? Refilmagem, não sei se fala refilmagem, renovelagem, sei lá. Eu não sei se... Acho que de tem. Saramandaia, Saramandaia não era que tinha uma não pode falar gorda, né? Que foi obesa, sei lá, Não pode. que explodia e tal. prejudicada pela gravidade. Então, pode ser. Tinha, eu acho que essa Ela foi... Saramandaia, Eu não sei mesmo. É. Porque essa novela foi aquela que construiu uma alegoria, porque ela passou 73, 74, por ali. Ela é uma alegoria de uma situação política. E baseada num fato real, inclusive. Tinha uma cidade no Rio Grande do Sul que quis mudar de nome, porque zoavam muito a cidade por conta do nome dela. Aí mudaram. Aí o Dias Gomes pegou essa ideia e Saramandaia é a cidade nova, queriam mudar. Aí você tem os conservadores que não querem mudar o nome e você tem os progressistas que querem mudar o nome. E aí ele tinha que mandar os capítulos todas as vezes pro, sei lá qual é o censor. o censor lá. É. E aí como é que ele fazia? Várias cenas eram proibidas, só que mudava muito os censores. Então o que ele fazia? Quando mudava o sensor, ele mandava aquele que tinha censurado, mandava de volta. Aí, às vezes passava. Então ele conseguiu reaproveitar quase tudo para acabar aparecendo. Mas é interessante notar isso, não. Como você teve essa censura, e a própria Vale Tudo sofreu isso, que foi a última novela a ter que passar por isso, muito dessa realidade de Brasília não tinha como aparecer mesmo até a década de 90, de maneira explícita. Então, uma das coisas que eu acho que e faz parte dessa formação do imaginário, e dessa coisa da política ter se tornado novela, é porque eles tinham que
simplificar demasiadamente e alegorizar muito, para não parecer que retrata algum tipo de senador, Mas governador. eu tô lembrando aqui, eu que escrevi esse negócio, mas eu daí tava lembrando do Que Rei Sou Eu. Que Rei Sou Eu tinha críticas explícitas ao governo federal. Que foi que isso algum? Ah, não sei. vou pesquisar. Pesquisa aí enquanto eu falo aqui. Vai. Eu lembro, olha, eu era criança e eu lembro disso, e eu lembro disso sendo conversado na escola no dia seguinte. 1989. 89. Então, já Porque, não sei se você vai lembrar, o nosso espectador vai lembrar, a gente fala hoje dia do imposto, dos impostos do Haddad, a gente fica todo revoltado, não sei o quê. Nessa época, os carros tinham um selo. Você lembra desse negócio do selo que você colocava no para-brisa do carro? Sim. E todo ano você tinha que colocar. Tem que renovar. Não era o IPVA, era uma outra cobrança em cima do IPVA. Naquele tempo era muito doido. Não era uma inspeção? Que você tinha que colocar, tinha que passar por inspeção, ganhar no selinho? Ah, não sei. E eu sei que... Eu lembro deles tirando sarro disso, que as charretes, eles colocavam aquele selinho na cara do cavalo, entendeu? O selinho. É uma crítica aí, desculpe, sutil. É uma crítica sutil, mas era uma crítica ao... Agora, em Vale Tudo realmente não existe Brasília. Não. E a corrupção que existe, ela é privada. Isso, Tem lá um caso, que você não assistiu, Chico, os 204... Tem um personagem, que é o Ivan, que é o Antônio Fagundes, ele vai preso por corrupção em Vale Tudo. Mas a corrupção dele é com um funcionário lá do DAC, que é o Departamento de Aviação Civil. E ele vai preso por corrupção. Ele é condenado a ficar 1 ano, acho, preso por isso. Só que daí tem alguns discursos que são muito interessantes, assim, tipo, isso que eu fiz é a mesma coisa que você pagar para um policial de trânsito para não ser multado. Não tem nada demais nisso. Porque você sabe quanto ganha um policial rodoviário? É muito pouco, ele não tem como sobreviver. Então já... Olha que curioso isso, porque a mesma novela que, todos os personagens ali, quase todos são corruptos de alguma forma, tinha esse discurso muito forte sobre anticorrupção pessoal mesmo, mas ao mesmo tempo tem alguma, já começa a aparecer alguns... eu não sou corrupto, mas... Entendeu? Aquela coisa. Né? Tem uma justificativa. Eu acho bastante interessante isso também. O Ivan, ele se corrompe durante a novela, né? Ele não é um personagem que nasce corrupto na novela. Pelo menos no comecinho ali, que ele tá com dificuldade de conseguir emprego. Não, ele se corrompe, porque assim que ele consegue um emprego, ele quer subir na empresa, então ele arranja um emprego lá de telégrafo, operador de telégrafo. Olha isso. De telex. Não é nem telégrafo, é telex. E daí, cara, eu sou um especialista em Vale Tudo. Eu não sei se isso é bom ou ruim, eu não sei se eu coloco isso no meu currículo ou não. Especialista em Vale Tudo. Mas o Que Rei Sou Eu, você falou, já é 89. Já é depois que já não tinha mais censura, onde você já tinha uma liberdade muito maior. Antes disso, você pega o Bem Amado, que é uma leitura. O Que Rei Sou Eu é uma leitura da Revolução Francesa e tal. É uma alegoria, mas que conversa de perto com a realidade que estava vivendo o Brasil naquela época. O Bem Amado, por exemplo, do Odorico Paraguaçu também, que tem alguns bordões bons. Era aquela coisa assim... Ovo de sucupira, não é isso? Mas era aquela coisa muito municipal. Você tinha o coronel, que mandava no padre, era sempre distante o suficiente dos militares. Que foi até onde eu peguei, assim, Renascer, Rei do Gado, tinha até um deputado, talvez, no máximo. Deputado. Mas aparecia como um fantoche de alguém, não? A nossa noção hoje em dia é que Brasília é o centro da corrupção toda e vai corrompendo tudo. Mas não, as novelas mostram que Brasília é um retrato. Exatamente, e hoje em dia a gente está ignorando a realidade local, a realidade municipal, estadual, a gente concentra tudo em Brasília. Perigo, hein? Nem em Brasília, naquele plano piloto, naquele pedacinho só, né? Pois é. Triste. Pessoal, chegou o momento de te convidar a se tornar um assinante da Gazeta do Povo. Faça como Odete Reutemann, Sassá Mutema, Jorge Tadeu, Senhorzinho Malta e tantos outros personagens das novelas que a gente está discutindo no programa de hoje. E assine a Gazeta do Povo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não sei nem por que eu escrevi isso. Mas enfim, para assinar a Gazeta do Povo, basta clicar nos botões que você encontra por aí na descrição, no chat, ou então usar o QR Code na tela. Quanto custa? Apenas R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses.
Por esse valor, você tem acesso a um jornalismo baseado em convicções, a um timaço de colunistas, como meu querido amigo Francisco Scorsin, que está aqui do meu lado, a cursos e a e-books, e de quebra você financia iniciativas como este nosso Última Análise, que às sextas-feiras traz sempre um tema diferente e não necessariamente ligado ao noticiário. Então é isso, pessoal. R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses, enquanto você assina a Gazeta do Povo. Eu volto a conversar aqui com meu amigo Francisco Scorsin. Aí, Chico. Então tá. Essa também encaixou essa pergunta bem no que a gente estava falando, hein? Em que momento as novelas deixaram de apenas refletir a sociedade para passar a tentar transformá-la? Pois é, daí a gente volta na conversa. Na verdade, essa pergunta é uma porcaria, porque ela é redundante. Porque a gente volta na conversa da intenção. Ou na possibilidade de, se a gente considerar essa dimensão da censura, da legalização. Porque vale tudo. Eu me impressionei, acho que a gente já falou disso, mas eu me impressionei muito. Assisti os primeiros 2, 3 capítulos ali de 89, eu achei extremamente política. No sentido, Pois é, você achou. os discursos na boca dos personagens, tá fazendo jantar, conversando, aí tem que fazer um discurso sobre a situação do país, sobre a corrupção, sobre não sei o quê. Mas era da época. Mas sabe que eu não Aquilo refleti refletia a tanto época. com essa impressão por uma coisa, porque é sempre o mesmo discurso. É Então, sempre. mas é que eu estou falando. Isso já não é tentar transformar? Já não é tentar mostrar que a corrupção da ética do brasileiro tem uma pretensão pedagógica, educacional ali. Tem uma pretensão e ruim, assim, porque E mal feita. ensina você a odiar o país. Ou o brasileiro. Odiar o brasileiro. Odiar o brasileiro não tem jeito. Aliás, esse é o discurso da Odete Roitman, que hoje em dia parece que está fazendo bastante sucesso entre a direita, inclusive, né? Que, assim, Agora ela é politicamente incorreta, né? pois é, o Brasil não presta, o brasileiro é um lixo, o brasileiro é completamente preguiçoso, o que presta é qualquer coisa que vem de fora. Agora eu vou contar uma coisa interessante, que você não assistiu de Vale Tudo, eu não vou ter que falar porque eu estou com isso engasado, eu queria escrever uma coluna sobre isso, mas como provavelmente não vou conseguir, porque os acontecimentos vão atropelando, eu tenho a oportunidade de falar aqui para quem assiste a gente. Tem um detalhe em Vale Tudo, tem uma empregada doméstica lá, que inclusive é a avó daquela atriz que faz um monte de terror por aí, eu esqueci o nome, Mia Goth. Ela é a avó dela, a atriz. A atriz é a avó dela, ela faz uma empregada doméstica. Lá pro final da novela, nos últimos capítulos, ela ganha no bicho. E o bicho tá lá presente como uma realidade também. Sim. E sem discurso, tá? Sim. E ela ganha no bicho. E o que ela faz? Ela viaja para o Uruguai, aqui do lado. E ela volta com o cabelo, aquele cabelo da Odete Roitman, e falando mal do Brasil. Porque o Brasil Igualzinho. é uma porcaria, igualzinho. Por isso que eu falei aquele negócio lá da frase que eu espero que seja do Alexandre Soares Silva, que a diferença entre o brasileiro rico e a elite é só o dinheiro. E isso já está ali presente nesse discurso de 1988. E acaba sendo a dimensão máxima, né, do brasileiro. Quer dizer, o brasileiro honesto é aquele que não é corrupto. Mas não há uma outra qualidade. Não, ele é sortudo e é uma pessoa que depois que tem certo dinheiro passa a odiar o Brasil. Não é muito real, muito atual isso? Mas eu acho que aquilo é um retrato, de certa forma também um julgamento, mas talvez seja também assim, olha, vamos deixar de ser assim. Eu já acho que tem uma intenção de tentar transformar, mas essa pegada de transformação é nos anos 90 que começa a aparecer. Merchandising social. Não, novamente, vamos lá, especialista em Vale Tudo. Já tem ali? Em Vale Tudo tem. Em Vale Tudo tem uma validação incrível do MST já. Porque a Odete Roitman tem uma fazenda que ela nem sabia que ela tinha, ou seja, improdutiva, ela sabe. Sim, na Bahia é invadido por poceiros, que eles chamam de MST, e daí o filho dela lá, que já é meio esquerdinha, né, caviar, que chama e tal, não, mas eles têm direito à terra, já começa esse discurso. Já começa a aparecer. Na Rainha da Sucata, eu não lembro. Renascer, forte. Aí depois tem, nessas que são agrárias, que eles chamam, né? Novelas agrárias já tem pesado, né? Tem personagem que daí já é do MST, né? Já tem acho que até bandeira do MST. Sim, são todos do MST. Então eu acho que o elemento de transformação já estava ali, assim, a sementinha já estava... Já tinha isso. Mas aí a gente está dentro dessa dimensão meio política, né? Meio ideológica.
quando eu digo da transformação em termos de costumes, de pautas, de como você tem que ser, por exemplo, sei lá, questão em relação ao aborto, em relação a usar contraceptivo, Aham. a coisa da AIDS, isso aí, na década de 90 você via claramente, assim, estava tendo a cena, de repente parava, e um dos personagens ia fazer algum tipo de discurso. Quando você começa a perceber essa mudança, porque eu não assisto novela, acho que o quê? Uns 20 anos, talvez mais, de assistir mesmo, assim. Imagino que talvez até me surpreendi, falei que já me surpreendi com o Vale Tudo de hoje, né? Só assisti 2 capítulos também, não serve para muita coisa. Mas claramente tem muito menos discurso político nesses 2 primeiros do que nos 2 primeiros lá de 88 e 89. Eles retiram aquilo, né? Mas eu acho que Vale Tudo a de agora já está sofrendo o que parece ser um cansaço narrativo dessa coisa lacradora. E que deve ter existido a rodo nas últimas novelas, porque todas elas foram um fracasso de público. Inclusive, a Vale Tudo atual não está nem de longe perto do que foi o sucesso Não, mas não tem como da original. repetir. Assim, tem. a Vale Tudo original foi a novela de maior sucesso da história da Globo. Foi mesmo? Foi. E, assim, como a gente vai comparar isso? Imagine o Brasil inteiro assistindo durante 40 minutos o vídeo do Nicolas Ferreira. É isso. Porque acho que a morte da Leti Horta, acho que tinha 81% das televisões, estavam todas ligadas. Era uma coisa, coisa demais, uma né? coisa Absurda. absurda. Mas você sabe, eu até estava conversando comigo esses dias, ele sabe dessas coisas todas aí de Ibope e tal, e ele estava me falando que eu tinha a impressão que hoje em dia ninguém assistia mais novela. Até a tua preocupação, né, com a nossa audiência. Não sei o que, o pessoal vai entender o que a gente está falando e tal. Ainda tem muito poder, Chico. Ainda, assim, no Paraná, ele me passou um número ali que estima-se que o Paraná tem 11 milhões de habitantes, que tem uma audiência de, mais ou menos, cada capítulo, 4 milhões de pessoas. Assistindo. É muita gente, né? E é que hoje também está mais fragmentado, não é? Tá mais fragmentado, o engajamento não é tanto, não tem essa força cultural que tinha, não cria bordões. Eu não lembro qual foi o último bordão que saiu de uma novela e tal. Não tem esse poder transformador da sociedade. Tanto que estão fazendo remake, né? Não tem mais mesmo. É isso que eu ia dizer. Embora se tente mais hoje, o poder transformador é muito menor do que era na década de 80 e na década de 90. E aí, talvez, até metade da década de 90. mas daí talvez um problema seja até da qualidade da arte, vamos usar, da dramaturgia. Porque, sabe, you try too hard, sabe essa coisa? Se esforça demais a mão. Força demais a mão. Mas é que daí tem, você vê, a TV a cabo aqui no Brasil, acho que foi aqui em 94, 95, começou a aparecer só para muito pouca gente. Mas já é meio que junto com a internet. Então você tem, é nítido assim, o ibope das novelas, quanto mais começa a aparecer TV a cabo, a internet, etc. Então, quanto mais alternativas aparecem, menos interesse se gera sobre as novelas. Mas elas ainda resistem, elas ainda têm um potencial grande, mas já não mais com aquela capacidade de antigamente. Os novos atores e atrizes, por exemplo, não são mais aqueles. Eu não sei nem o nome daquelas pessoas. Você que está vendo a gente que é novinho, assim, você não tem ideia do poder de uma Regina Duarte. Nossa Senhora, do Lima Duarte, Do Lima Darcy Duarte. Janeira. É uma coisa. O Fábio Júnior. Impressionante. Qualquer publicidade com eles era. Todo mundo comprava aquele negócio. É verdade. Era um negócio muito impressionante. E, Chico, vamos falar um pouco de escapismo, né? Porque as novelas funcionavam como uma forma de escapismo, de catarse coletiva. Semana passada a gente fez um programa aqui sobre humor, né? Que também tinha... Bem, tanto que as novelas tinham sempre um núcleo ali mais bem humorado. Personagens engraçados. Você que viu Vale Tudo a nova e tal, ainda tem essa dimensão de escapismo? Porque Vale Tudo até é um ponto fora da curva nisso, a original... Porque, como eu disse, né, tem mendigo lá tirando faca, é um negócio muito naturalista ali. Sim. Emily Zola, entendeu? Aquele negócio. Mas tinha uma dimensão de escapismo necessária até, né? Até o futebol também tinha, que hoje em dia não tem mais, né? Acho que toda obra de arte tem uma função escapista. Qualquer música. Enche o saco ficar encarando da realidade. Alexandre de Moraes todo dia, Lula, Haddad, agora vem uma guerra aí para encher o saco também. Eu acho que a função escapista... Cansa, né? A função escapista está em todas essas coisas. A questão é, será que é só isso? Quer dizer, o que faz um brasileiro, por exemplo, ou fazia o brasileiro assistir essa novela das 8? Era para um escapismo? Eu acho que era rotina. É um negócio que, o que eu acho assim, também. quando a gente pegou, né? Porque a gente teria que perguntar para alguém mais velho que a gente como eles adquiriram essa rotina. Porque quando a gente pegou já era rotina, né?
assistir novela ali. Era uma uma coisa rotina familiar. Você falou, natural. Você assistia o Jornal Nacional e começava a novela, né? Era uma coisa natural. Eu me lembro, às vezes, até que as crianças, eu era uma criança, brincava quarto, alguma coisa, e daí quando começava a novela, chamavam. Rock Santeiro eu me lembro de chamarem. Vai começar a novela, quem vai assistir a novela? E ia virava um negócio familiar mesmo. Você tem curiosidade de ver Rock Santeiro? Mas eu assisti edições atrás. Não, inteiro eu não consegui. Por quê? Por conta da rotina mesmo. Assim, e de conseguir ver sequência. Sabe quando você faz intervalo de 6 dias, daí... Você escreveu sobre isso? Não. Então, eu tô te pautando aí. Quero que não tenha... Se você assistiu, eu tava gostando. Lembra que eu já cheguei de falar pra você. Falei assim, ó, a coisa do... Contra o agronegócio, já de Rock Santeiro já aparece. Porque é verdade. Ele é um latifundiário, um pecuarista latifundiário. E que tem os políticos no bolso. E essa é a esquerda das antigas, ela sempre teve essa noção do coronel, que era dono de terra e que mandava na política. E tinha muito, novamente, que a igreja, né? Eu lembro disso, assim, que é o Zé das Medalhas, que morre afogado, inclusive, pelas medalhas. Tô contando um spoiler aqui de óbvio, não pode contar. Mas, ao mesmo tempo, tinha aquela coisa do rock... Existia a possibilidade de existir um santo. Velho. Pô, por isso que eu quero que você escreva sobre o Rock Santeiro. Tem algo ali, tem a crítica, mas também tem algo que se preserva. E que se preserva da cultura religiosa brasileira. Por exemplo, quando a gente assiste Central do Brasil, que adora, sai comigo e vai lá para o interior do Nordeste lá e vê aquelas procissões, aquelas novenas. Os esvotos. As capelas, exato. Então, Rock Santeiro tem algo disso. Tem mesmo. Tem algo disso. Não, você vai ter muito que assistir inteiro e escrever inteiro. Não, mas é interessante. Eu não consigo, cara. Mas eu não tenho nenhuma vocação acadêmica. Se eu tivesse, eu ia escrever uma tese para cada dessas novelas. Cada uma dessas novelas. Tese, faz um ensaio. Nos ensaios. Eu tenho. O insight da Lava Jato é uma. Fichamento e tal. Isso sabe, ficar fazendo essas coisas. Eu até, quando estava assistindo esse Vale Tudo, peguei um caderninho e comecei a anotar, mas eu vi que, nossa, eu ia ter que escrever só sobre isso. Porque realmente cada capítulo tem um negócio muito interessante, assim, pelo menos. Eu faço isso. Eu ficava até cansado de rever, assim, muita. Eu vou anotando assim, mas aos poucos eu vou reunindo e fazendo grupos. Agora tem uma pergunta aqui que é sua, mas eu vou ler, tá? Essa pergunta é profunda, hein? Qual a natureza e a profundidade do vínculo emocional que se estabelece entre o público brasileiro e os personagens e tramas das novelas? Como essa conexão se manifestava no dia a dia dos espectadores, influenciando conversas e comportamentos? Essa é uma pergunta tão difícil. Não, mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que que a novela ela conversa muito diretamente com o brasileiro. E a gente tem que considerar, o nosso povo é um povo muito pouco educado, no sentido de alfabetização, sempre foi muito alto. Então você tem que falar de uma maneira mais simplificada. Como é assim, qualquer país do mundo sempre foi isso, os folhetins que existiam, as peças de teatro, tudo tinha que ser muito mais facilitado. E existe essa dimensão, o ser humano tem uma estrutura moral, né? Ele procura o que lhe faz bem, ainda que esse bem seja torto, mas ele procura o bem e ele tenta se afastar daquilo que lhe faz mal. Certo e errado já entra numa outra categoria dentro desse universo. As novelas, como elas tinham essa dimensão polarizada muito clara de quem era o bom, de quem era o mal, né? Elas se tornavam muito educativas nesse sentido, porque você via representado o bicho ruim ali, e às vezes o bicho ruim de cá que se identificava com aquilo até ficava falando do sujeito ali. Então eu acho que o vínculo emocional se estabelecia muito por essa característica de gostar muito dos personagens, e você gostar e por isso, às vezes, os personagens cômicos que tinham... Ou, por exemplo, vou pegar a Grande Família, que é um baita de uma representação do que é a família brasileira durante muito tempo. Não sei se ainda mas é. Mas o Agostinho Carrara. Sim. É um canalha ou não é um canalha? Entendeu? Porque é malandro. Mas também é bom. Como é que faz? O brasileiro se identifica e adora o Agostinho Carrara. Mas o Lineu, que é o homem mais correto de tudo aquilo ali, quem que não acha um porre? Quem que não acha um saco? Então, tem uma coisa que está muito bem... como era aquela distinção que se fazia lá de personagens redondos e personagens tipo? Lembra? Tinha uma distinção na técnica de escrever personagem. Você tinha aqueles personagens que são tipos, eles são tipos de alguma coisa. As novelas sempre carregaram muito nisso. Sempre teve a mocinha, a vilã,
de maneira muito clara. Isso estabelece uma comunicação muito mais efetiva com o espectador. Mas é uma coisa curiosa, eu queria falar sobre os vilões mesmo, porque não tinha uma raiva, né, como a gente tem hoje dos vilões da vida real, dessa novela que a gente está vivendo. A gente até falou, tinha gente que mandava carta lá e tal, mas a relação era muito mais de você vê Odete Roitman, você fala, caramba, tem coisa ali que eu posso pensar, entendeu, de repente. Não é uma... E por isso que eu acho que gera uma certa, não sei se empatia a palavra, mas identificação mesmo. Uma coisa, sabe, que impede a raiva. Você não tem ódio exatamente. Você é ridículo isso. E você percebe o teu ridículo também naquilo. Porque todo mundo tem uma porção ridícula e vilanesca de alguma forma, né? O que eu acho que talvez seja, não sei se a palavra é admirável, mas o que normalmente a gente se identifica com o vilão é que o vilão, ele tem uma consciência da realidade onde ele está, que os mocinhos não têm. Então, quando ele está sendo hipócrita, ou ele está sendo cínico, ou ele está sendo irônico, ele sabe que ele está sendo essas três coisas. Então, ele tem uma percepção muito aguda do que é a realidade mesmo. E isso é admirável para quem está do lado de fora. Eu não quero ser ruim como ele, mas ele está enxergando as coisas como ele está enxergando. Porque, em geral, os mocinhos das novelas, eles são muito bobos. É verdade. Eles caem nas coisas, tipo a Raquel, assim, imagina, minha filha está sendo manipulada por alguém, etc e tal. Eu falei assim, como mãe, eu entendo perfeitamente que você pense nisso. Mas é óbvio que você tem que botar, né, um parênteses assim. Ela realmente vendeu a casa do meu pai e me deixou na Rua da Amargura sem falar comigo. Essa é a primeira coisa ali. Tudo. Então, você meio que admira a Maria de Fátima pela coragem que ela teve? Não, mas... Mas isso não acabou com a inocência do brasileiro? Porque, assim, essa inocência também faz parte, né? A inocência continua sendo representada, aí que tá, né? O brasileiro acaba ficando estereotipado. Porque daí, se você não é o malzinho, se você não é o vilão, você é o Tonho da Lua. Você vai passar no tema. Você vai ser o manipulado, você vai ser o tolo, você vai ser o idiota útil, etc e tal. E um conjunto de pessoas enorme que é assim mesmo. Mas a gente fica naquelas categorias muito gerais nas quais a gente se encaixa de alguma maneira. Mas as ambiguidades, que é o que vai permitir uma certa profundidade do personagem, que permite daí até uma formação de imaginário, de personalidade muito mais... se desenvolver de uma maneira muito melhor, fica prejudicado. Por isso que a dimensão escapista da novela, ela acaba também sendo um problema, porque ela te alivia, às vezes ela te dá um retrato daquela realidade, mas ela também não te tira daquilo, ela não te faz ir além daquilo ali. Então a novela ela tem uma limitação, por conta de uma limitação que ela mesma se impõe ao conversar com o público. Comparando isso com as séries americanas, você acha que a série... Que a estrutura é a mesma, né? Tirando ali... Você vai ter aquelas séries mais popularzonas, voltadas para o público. Acho que é mais ou menos semelhante, com a diferença que lá tem talvez culturalmente seja um pouco mais educado, né? Então você consegue ter mais nuance, mais ambiguidade. Mas a capacidade de produção americana, né, permite que você tenha... Você quer um negócio mais sério, você vai ter um negócio mais sério. E você quer algum negócio popularesco, vai ter um negócio popularesco. Mas quando você sai para um universo como sei lá, México, Brasil, é o Chaves, é a Grande Família, é aquilo que é maravilhoso, etc e tal, mas que a gente sabe que é aquele assim, vai até um certo patamar. O problema, novamente, a gente vai cair aqui naquilo que a gente falou no 1984. E as pessoas dominem o imaginário a isso. E para mim, assim, por isso que eu achei importante a gente fazer esse programa sobre novela, porque, vamos insistir, as novelas formaram o imaginário do Alexandre de Moraes. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tem a menor dúvida disso? Eu não tenho. Eu acho... Qual personagem ele se inspirou? Eu não sei, mas formou, assim, como ele vê os vilões, os heróis, a luta entre as classes, tudo ali, tá tudo... A gente tem um programa para fazer sobre isso. Do Capitão Nascimento, né? Qual é o imaginário dele, eu acho que eu já sei. É verdade, pode ser. Mas dá para rastrear mais, dá para fazer isso aí mesmo. Então existe isso. Então, existe esse vínculo emocional com as novelas, com as tramas, mas existe também o que para mim é um efeito colateral, uma simplificação muito grande das coisas. Eu acho que com as tramas nem tanto. E tanto que a gente não lembra direito. Eu contei alguns pormenores aqui, porque eu acabei de assistir. Mas na minha cabeça, sei lá, vale tudo. Eu lembrava que tinha o assassinato da Odete Roitman. Mas é com os personagens mesmo, né? É muito mais com os personagens. Mas o Sassá Mutema, por exemplo, não tem a menor ideia do enredo da novela. Mas o personagem é muito marcante. Eu acho que os personagens é com quem a gente teria o vínculo mesmo. Mas a parte das tramas também, você veja como tudo é meio esquecível, né? Que a gente também, assim, na nossa vida mesmo, assim, você percebe, tal fulano pode ser que seja o personagem X ou o personagem Y e tudo mais. Mas você não percebe a dimensão de trama da própria existência, na tua própria relação com esses personagens, entende? Você etiqueta aquela pessoa, a personagem desse tipo,
pronto. Porque não tem desenvolvimento, no final das contas. Você tem a mocinha que vai querer escapar do vilão, e o vilão sempre querendo fazer a mesma coisa com o mocinho e com a mocinha. Você não tem o personagem que vai mudando, melhorando. Não lembro nenhum personagem marcante. Isso é bastante preocupante, né? Porque a gente tá falando de formação do imaginário e para muita gente as pessoas são estanques, elas não mudam, elas não podem mudar de ideia. A Fátima não pode se arrepender. Pois é. Não pode se arrepender. Entendeu? E a Raquel também não pode ficar esperta de ver que a filha não é boa bisca. Ela vai ter que ser sempre aquela ingênua e não sei. Porque tem, novamente, tem um momento ali em que a Maria de Fátima titubeia e parece que vai se arrepender. Mas aí você não acredita também. Também já está. Você não acredita nessa possibilidade. Exatamente isso. Só que na vida real é diferente, né, Chico? As pessoas mudam, não necessariamente para melhor, mas mudam de ideia. Às vezes encontram um elemento diferente, muda radicalmente de ideia também. E nem sempre é por mal, nem nada. As pessoas simplesmente... A vida às vezes convence as pessoas de que elas estavam erradas. A minha crítica maior às novelas é isso. Eu acho que não tem personagens que passam por transformações. Que tenham aquela coisa do... Então, vamos falar, você falou de técnica narrativa... A tal da jornada do herói, não tem na novela? Pois é. Desculpa, eu acho que tem naquele sentido, tipo, tem que vencer as dificuldades da vida, por exemplo. Né? Eu não vou me corromper, por exemplo. O personagem bonzinho, eu nunca vou me vender, porque eu não pago o pão que o Diago amassou, mas eu não me vendo a minha alma. Né? Tem nesse sentido, assim. Ou o vilão que tem o objetivo maior dele vai fazer de tudo para chegar naqueles objetivos. Você tem, mas de novo, é tudo muito esquemático. Então a jornada do herói que tem a coisa da entrada na caverna, do conhecimento, sai com um novo conhecimento, você não tem, né? Você não tem. Eu não sei se tem nas novas novelas, mas nessas duvido muito. Que eu assisti não tem mesmo. É um negócio muito retilíneo, assim. Tudo muito simplificado. Muito simplificado. E novamente, aí entra na coisa da intenção. Que a gente está falando de uma forma de comunicar ideias para milhões de pessoas, desde o rico lá até o povo. Né? Eu lembro, eu fiz uma viagem, nunca esqueço disso, para Pernambuco em 1998. E daí eu fui lá para Porto de Galinhas, eu não lembro o que aconteceu lá, que eu tive que voltar de ônibus para Recife. E daí eu peguei o primeiro ônibus lá que eu vi, e daí esse ônibus já era noite, e ele passou lá por uns lugares meio malucos, assim, bem de novela, que eu, como curitibano, só conhecia de novela nordestina. E eu nunca esqueço dessa cena, que eram as pessoas numa praça, e uma televisão no meio da praça, e as pessoas assistindo pelo horário, eu imagino que fosse novela, porque já era com certeza à noite. É a novela. Você imagina você ter que comunicar uma ideia para um público tão vasto, né? É uma coisa, é impressionante. Você tem que descer. Vamos dizer assim. Não tem como, você não vai poder fazer pentâmetro iâmbico. Não, né? não vai ter isso. Essa... Aí vai o trabalho dos atores de construir personagens interessantes. Então, pelos personagens você consegue tirar e fica mais memorável, né? Chico, a gente tem um monte de perguntas ainda. Você quer fazer alguma aí ou a gente já vai para os finalmente, hein? Faltam muitas. Faltam bastante, sim. Nós estamos aqui faltam umas 5. Mas essa aqui é do intelectual, você já até... Já então faz aí não. Você sabe uma coisa que O que você quer falar? Você pode fazer comentários. Você fazer igual a Vale Tudo? Vamos enrolar até chegar ao final do programa? Vamos. Não, mas assim, a dimensão do impacto, por exemplo, não sei se você pegou, mas eu tenho uma coisa que eu me lembro bem dessa influência das novelas. Lembra do Colar do Greg? Não. Você não lembra disso? Tem uma novela, eu não sabia nem que novela era, fui pesquisar agora para fazer, mas eu me lembrava claramente, na escola, todo mundo queria ter o Colar do Greg, que era um personagem de uma novela. Uma novela que eu nem sabia que existia, chamava Champagne, era o Cássio Gabus Mendes, acho que era o personagem, um moleque de tudo, e o Colar do Greg era um... Eu tinha um vinil dessa novela. A gente acabando falando sobre as trilhas sonoras. Vamos falar de trilha sonora. Para pegar o gancho mesmo, ele era um fio de telefone, cara, era um negócio, um chaveiro assim, que ele usava como pulseira e depois como um colar. Eu lembro disso. Lembra? Todo mundo queria aquele negócio, cara, naquela época. Né? E é um negócio que eu me lembro até hoje desse tal do Colar do Greg. Mas tem um monte de outras coisas. Você pega lá... Você tem no antiquário para comprar um colar do Greg? Deve ter. Vou te dar de presente um colar. Vou procurar. Se não for muito caro, eu vou comprar vou te dar de presente um colar do Greg. Eu quero que você faça uma última análise com o colar do Greg. Faça. Não, mas a forma de se vestir do Jube do Lula na Armação Ilimitada, entendeu? As roupas, os estilos, a calça, tênis, tudo vinha das novelas. Isso aí
a minha mulher percebeu mais do que eu no Vale Tudo. Mas é coisa tipo cortes de cabelo. Ela ficava assim, nossa, esse corte era moda e tal. Foi tudo bem. Eu fiquei prestando atenção mais nas mudanças de comportamento e até da minha geração, né? Na Vale Tudo, por exemplo, tem lá a menina que é a Flávia Oliveira, o nome da atriz. Nossa, Muito bonita, inclusive. E daí todo o discurso ali é anti-virgindade. Virgindade é um negócio careta, não tem mais isso, não tem que ter. Pra quê? E fiquei percebendo também, sabe, na moda você percebe algumas coisas, né? Roupa ridícula, né? Roupa dos anos 80 era muito ridícula. Toda moda vira ridícula, é ridícula. É verdade. Quase nada. O que é o suposto clássico é a única coisa que sobrevive, cara. É verdade. Vou pensar. E não só nessa coisa de muda, mas aí trilha sonora, por exemplo. Vamos falar de trilha sonora, Meu gosto musical, cara, foi praticamente formatado. Foi o gosto musical de toda uma geração. Toda uma geração, cara. É triste, mas é verdade. Toda uma geração. E é incrível, sabe, como essa hoje elite cultural que a gente falou no primeiro programa, Caetano, Maria Bethânia, estavam presentes em todas. Todas. Mas é por conta disso que o Lobão acusava de ter a máfia do Dendê. Porque se você não tinha boas relações com ele, você não conseguia entrar na novela. Se não conseguia entrar na novela, você não conseguia gravar disco. É verdade. E era um produtor. Tinha um produtor, esqueci o nome do produtor, que ele cuidava disso tudo. Da Globo. Era um homem que formatou, e não só nacional, internacional também, né? Formatou o gosto. Assistiu os 2 discos. Por pessoal que não acompanha, muitas das músicas que tocavam no rádio, a gente só ia descobrir quem eram os artistas para depois ir atrás dos discos, porque saía na trilha sonora da novela e no disco da novela. Os mais vendidos todos os anos eram as trilhas sonoras da novela. Tinha o nacional e tinha o internacional. Basicamente, só conhecia aquilo. O musical, durante muito tempo, foi influenciado pela trilha sonora de uma novela chamada A Gata Comeu, internacional, que é ótimo, sensacional mesmo. Sensacional. Eu escuto essa trilha sonora até hoje. Hoje a minha mulher estava escutando a trilha sonora do Vale Tudo. Mas é curioso isso, é interessante como a MPB, né, que é todo dia aquele discurso meio... Mas também o rock. O rock dos anos 80 também cresceu muito por conta da entrada. Sim, bom. O Traje a Rigor foi a abertura, né, da novela. Que era A Tititi, o nome da novela é por causa da música, lembra? Eu saía do Tititi. O Tititi é da música dos anos 80, uma bandinha daquelas dos anos 80, que era a música de inicial e virou o nome da música. Eu acho que Rainha dos Cata tem Legião Urbana também. Cazuza era muito influente, porque ele tem uma música... Abertura de Vale Tudo. Tem a abertura de Vale Tudo e na novela seguinte a Vale Tudo foi o Sabe o Tema, que tem uma música dele que é cantada pela Simone. É verdade. Aquela... Eu não lembro qual é, porque eu não gosto nada de Cazuza. Mas o Sabe o Tema não é do Oswaldo Montenegro? Então, sim, não, mas esse era o tema do Sassá do Tema. Mas tinha uma música do Cazuza que era tema lá de... Não sei se ele a época que ele morreu, né? Acho que ele morreu ali em 89, né? Eu acho que ele morreu bem nessa época aí. Pode ser. Mas é interessante isso também, como gosto e como meio de transmitir ideias, música também é extremamente eficiente, né? Realmente. Totalmente. E aí você vê Cazuza, Legião, uma música bem de lacração. E se o nosso espectador quiser assistir o documentário que está na Globoplay também, do Sullivan Massadas, são os maiores compositores, você vai ver a quantidade de música feita por pouca gente. Que é um desperdício esse documentário, cara. Eu acho que é um material tão bom, podia ser tão... Mas os caras ficam se perdendo no ressentimento. Eu vou fazer um programa um dia sobre Michael Sullivan e Paulo Massadas, falar sobre roupa nova, essas coisas e tal, porque eu acho que é muito legal. Quem fez esse do Sullivan foi o André Barcinski, que fez o... mas eu acho... Do Nelson Ned. Mas eu acho que eu tenho um problema ali do núcleo, ali que é meio chapa branca, não confrontam coisas que eu acho que são importantes. Foi mais e confrontar mesmo. Foi mais uma divulgação do Sullivan Massadas. Ô Chico, eu quero encerrar o programa, eu quero que você diga uma coisa pro pessoal, já que você está falando de música e tal. Eu falei dessas músicas que tem mais lacração, mas também tinha muita música de amor. Mas você escreveu um negócio esses dias aí, eu vi, falando que toda música de amor tem uma dimensão, pra você pensar no amor. Diz aí pro pessoal. Eu tinha... curso, palestra, né, que eu faço muito de formação de imaginário, eu uso muito pintura, conto, poema e eu coloco música. E aí, por exemplo, se você pegar a música Evidências, do Chitãozinho Choró, se você for pensar num homem cantando para uma mulher cantando para um homem, aquela música é tóxica. Ninguém pode ser aquela pessoa daquilo ali. Mas cante para Deus. Muda. Você arruma aquilo, porque amar a Deus sobre todas as coisas, cabe você botar uma música pela qual você morre pelo ser amado. Entendeu?
Então, várias das músicas, o que eu sempre digo assim, se você pegar essas músicas mais cafonas, aquelas que você mais gosta, que você chora de amor por aquilo, se você falar aquilo com uma alma procurando por Deus, ou, sabe, como se fosse o cântico dos cânticos. Mas alguma o coisa True é assim, né? São várias. São disfarçadas de amor, mas não For são, né? Porque eles têm lá a dimensão... O We For Doubt é uma procura com ou sem Jesus. Aham. É o sujeito procurando mas aí que casa perfeitamente bem com quando você fala para alma gêmea, para mulher amada, para o homem amado, etc e tal. Mas é um pequeno truque. Se você Aham. pegar essas músicas e você colocar como se você cantasse para Deus, né, se você é crente, ou Deus cantando para você, você vai ver a transfiguração completa daquilo que parecia só um mela cueca. Olha só. Então ficamos com essa lição do meu querido amigo Francisco. Você já escreveu sobre isso? Vai escrever sobre isso? Não, eu saí daqui com 2 pautas hoje. Tá bom. Pessoal, vocês assistiram então ao última análise da semana, ou então última análise da semana, se você está vendo na reprise aí, às segundas-feiras. Eu quero agradecer aqui a presença do meu querido amigo, sempre agradável, Francisco Semana que Scorsini. vem vai ser na praia, porque cada dia é um cenário diferente. Vamos, bom, a gente pode trazer umas cadeiras de praia aqui, fica... Um bar, então. Um bar, eu gosto da ideia. É uma boa ideia. Eu quero te convidar também a dar o seu like aí, não esqueça, faça também o seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos e tal. Recomende aqui esse papo, foi um papo bastante agradável, na minha opinião. E a gente volta na semana que vem, sempre falando de um tema cultural às sextas-feiras, né, Chico? Amém. Até mais.